Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, imprensa presente. Senhor presidente, eu quero usar esse meu momento, senhor presidente, quero aproveitar esse tempo do grande expediente de hoje para tratar de uma questão bastante grave para a cidade e que requer a atenção de todos os senhores e senhoras, principalmente da mesa diretora. Eu me refiro, senhor presidente, à completa ausência da cidade de Fortaleza com relação ao debate da crise dos recursos hídricos, porque o que passa o estado do Ceará. Parece que não é nem conosco, ou seja, é mais ou menos com aqueles vizinhos que vê o morador ao lado passar por dificuldades e simplesmente dar de ombros. E quando eu falo vizinhos, não me refiro aos municípios, irmãos mais distantes, como foi o caso na última quinta-feira, aqui neste plenário, nesta mesma tribuna, onde o vereador João Alfredo trouxe um debate para cá, lembrando que Crateús, que fica a cerca de 390 quilômetros de Fortaleza, encontram-se sem água, senhor presidente. Não existe mais água em Crateús. Há quem diga, é longe, vereador Gelson, 390 quilômetros. Tem um vereador na tribuna, mas eu digo o seguinte, eu digo o seguinte, que os nossos vizinhos, como diz hoje os jornais, mostram aqui, falando sobre duas lagoas de grande importância, que a redução do volume da Lagoa do Catu em Aquiraz, comerciantes reclamam da queda do movimento de turistas. Esta lagoa leva rendas, leva emprego para aquela população. Restaurantes à beira da Lagoa do Banana, em Caucaia, quem não conhece? Vem o número de frequentadores cair drasticamente. Eu estou falando de Aquiraz, senhoras e senhores, estou falando de Caucaia, eu estou falando de um povo que vem sofrendo aqui ao nosso lado, e Fortaleza não está nem aí para este problema sério que nós estamos enfrentando. Quando eu falo vizinho, estou me referindo, então, desses municípios bem próximos, que veem as suas lagoas se aniquilando dia após dia. Me refiro também ao entorno, todo o entorno de Fortaleza. Bem, senhoras e senhores, Caucaia, que nós demos esse exemplo, está com quase todo o seu território enfrentando falta d'água. Crise grave também em Itaitinga, Guaiúba e em outras tantas cidades que nos circundam. E no interior, por assim dizer, a população enfrenta uma das piores secas de todos os tempos. Pequenos, médios, grandes agricultores já dão suas safras como perdidas. Os animais estão morrendo ou sendo vendidos a preço de banana. Desculpe, preço de banana não, porque se não tem água, não tem banana. Se não tem banana, se é escasso o número de bananas, o número vai lá para cima. E o povo já não pode nem comer banana. O jeito é pegar as bananas daqui e vender, então, para outros estados. Falta água até para beber ou para cozinhar. Os mesmos sabedores de que toda a água que consumimos aqui na capital vem do interior, ou seja, se o complexo de canais, adutoras, barragens e açudes construídas para fazer água, para trazer águas para nós, não existisse, Fortaleza certamente estaria já sem água. Imagine o nível de desespero dessa gente do interior, vendo a sua minguada quantidade de água vindo todo para a capital, enquanto eles mesmos morrem de sede. E aqui na cidade grande, como se fôssemos uma tropa de alienados, continuamos a nossa vida normal, esbanjando água, desperdiçando, jogando no mato ou rebolando no mato, como diz o povo lá do Matuto, não é?
É o que vem acontecendo, aqui no estado do Ceará. É impressionante o nosso nível bestificado de alienação. Não é preciso andar muitos quarteirões para vermos o bambambam lavando seu carrão na calçada com a mangueira de pressão, ou aquela dona de casa, desavisada ou não, que deixa a sua calçada impecável, utilizando alguns milhares de litros de águas. E o que beira ao crime é que se trata de água potável, minhas senhoras e meus senhores. Uma água que é tratada bem diferente da água imunda levada ao sertanejo pelos carros-pipas e que é desperdiçada no uso abusivo e quase criminoso diante de uma realidade tão dura. E o mínimo que poderia fazer, o poder público não faz. Tanto a Prefeitura de Fortaleza quanto o governo do Estado não se mobilizaram para chamar a atenção da população de Fortaleza, não encampam campanhas realmente efetivas para combater o desperdício, não sinalizam a devida preocupação com um tema tão grave. Todo o recurso hídrico do Estado está reduzido a algo em torno de 18% da nossa capacidade de acumulação de água, ou seja, em menos de 5 anos podemos ter uma megalope contra Fortaleza, convivendo com os carros-pipas. Ora, senhoras e senhores, não acredito que o nosso prefeito, que nós, vereadores, que as demais cabeças pensantes dessa cidade não estejam minimamente ficadas nesta questão. O que acontece é que ao sair daqui, ao término desta sessão, eu posso chegar em casa, abrir o chuveiro e ter uma água cristalina sobre mim. E o povo, no momento oportuno, e o povo sertanejo, e os nossos vizinhos, aqui próximo, como citados, diversos municípios, aqui que faz fronteira, dizemos assim, falamos assim, como Fortaleza, o povo sofrendo com falta d'água, o pouco que tem envia para Fortaleza para o nosso bem-estar, e ninguém faz nada, ninguém leva uma propaganda para as donas de casa terem ciência do que vem acontecendo. A seca está matando gente, e nós vamos ficar calados? Não podemos nos calar. Se Fortaleza ficar sem água, de nada adianta as faixas exclusivas para ônibus, porque as empresas e escolas vão parar. Temos que fazer faixas? Sim. Temos que cuidar de Fortaleza? Sim. Mas não vamos deixar de cuidar da água, que é vida para a população. Sem água, nada de ciclofaixas, nada de pré-carnaval, porque as pessoas não terão como se divertir sem ter nem como tomar banho depois. Guardadas as devidas proporções, senhor presidente, e alerta que trazemos para esta tribuna, é grave e urgente, e requer esta casa um posicionamento urgentíssimo. Vereador Gelson, se possível uma parte. No momento oportuno, vereador, com todo prazer. Eu proponho até, senhoras e senhores, senhor presidente, que possamos propor a criação imediata para a ordem de uma comissão mista ou de um comitê municipal de enfrentamento à crise hídrica. Um comitê composto por membros desta casa, da Prefeitura, do Governo do Estado, do Governo Federal, dos organismos de segurança, enfim, um grupo que possa pensar ações imediatas de conscientização, de prevenção, de perda e punição para quem desperdiça água deliberadamente. Eu falo em punição mesmo, inclusive, a proibição imediata de lavar calçadas e lavar carros de outros atos lesivos, a serem punidos com multas e multas pesadas. Quem imaginaria que São Paulo, até setembro, se nada mudar, enfrentará o caos da completa falta d'água? Punição sim, e eu não falo apenas de uma ação fiscalizadora da Prefeitura, é colocar a polícia militar e a guarda municipais para fiscalizar ostensivamente. E falo também de produzirmos imediatamente uma lei de iniciativa coletiva desta casa, sem autores, sem individualismo. Depois uma parte.
no momento oportuno. Não é hora para a vaidade. Vamos agir com pensamentos coletivos, republicano. Eu peço ao nosso presidente Salmito Filho, este jovem líder político da cidade, que permita e trabalhe para organizar esse comitê com a maior brevidade possível, senhor presidente. Assim, não dá para esta casa ficar inerte. E o senhor prefeito Roberto Cláudio, que desperte imediatamente para esta questão, aproveitando a sua boa vontade, vontade de socorrer o nosso estado, nosso município, nossa nação. Ele é o líder maior desta cidade e tem obrigação de tomar frente disto, sem se preocupar com medidas impopulares ou com repercussões negativas. Negativo e catástrofe será uma cidade de 2,5 milhões de habitantes. Magali, e sem olha água. Que maravilha, água potável, maravilha, só não está gelada. No centro de Caucaia você toma um copinho d'água desse aqui, mas quando você começa a sair de Caucaia, a água começa amarelando até você não conseguir mais bebê-la. Por favor, vereadora. Vereador Gelson Ferraz, quero parabenizá-lo para comparecer hoje aqui na tribuna desta casa, trazendo um assunto tão pertinente, não propositivo, que se faz presente na pauta a nível nacional. Realmente, São Paulo já vem com essa deficiência, e aqui nós, nordestinos, especificamente cearense, já estamos vivenciando essa tragédia. A cidade de Crateús já está sem água, Iguatu já está sem água, que hoje foi motivo da matéria do Bom Dia Brasil. E a Nova Jaguaribara, que se avizinha ao Castanhão, onde a água é transportada aqui para Fortaleza, e lá eles não têm a mínima condição de receber água, apenas galões, latinhas e tudo mais. Então, isso realmente é um estado de petição, que eu acho de miséria, e, infelizmente, os nossos gestores maiores não estão tendo uma ação propositiva nesse sentido. Parabenizo mais uma vez, porque esse é um assunto de extrema relevância para todo o território nacional. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço, porque a sua parte engrandece o nosso pronunciamento. Vereador Carlos Dutra. Eu sei que já está encerrando aí o seu tempo, o presidente deixar eu falar aqui. Eu quero dar os parabéns, Gelson Ferraz, por a sua luta em prol do povo cearense e dizer que o senhor já andou também nos municípios e viu que a situação é difícil. Eu quero deixar aqui um alerta e até junto com a sua fala aí, que a prefeitura, eu vou entrar com um ofício para o prefeito, para que venha fiscalizar a nossa lagoa aqui em Fortaleza, porque a Parangaba ali tá difícil a coisa. Tem pessoas lavando cavalo na beira da água, cavalo fazendo sua necessidade dentro da água, carro sendo lavado, óleo, diesel ou gasolina caindo dentro das águas. Quer dizer, tem que haver uma fiscalização. E eu dou os parabéns desse alerta aí, que o senhor tem lutado por isso, e pedir ao prefeito que põe fiscalização aqui em Fortaleza também, para lutar pelas águas da cidade. Parabéns, Gelson. Muito obrigado, vereador Carlos Dutra. É isso, senhor presidente. Está nos faltando solidariedade hídrica. Está nos faltando responsabilidade para com nossos irmãos e irmãs do interior do estado. Se Fortaleza ainda não enfrente um racionamento, já está na hora de trabalharmos para evitar uma crise desta monta, senhor presidente. Economizar água já. Este é o nosso desafio e deve ser o nosso foco ao longo desses 2 últimos anos de mandato. Vamos voltar a tratar dessa questão em breve. Parabéns aos jornais que estão sempre atentos, nos trazendo informações. Está aqui hoje, Jornal do Cotidiano, logo na frente vereador. do jornal já fala sobre isso. Mostra aqui a foto e diz o seguinte: sem chuva, lagoas da região metropolitana correm risco de secar. Com estiagem prolongada, a Lagoa do Banana, em Caucaia, e a Lagoa do Catu, em Aquiraz, são exemplos de lagoas que estão sendo reduzidos. Operação CAGES e COGERT tentará bombear água para o Catu. Bombear de onde, meu amigo? Vamos lutar e vamos economizar água para não ver o nosso povo morrendo de sede. Senhor presidente, muito obrigado pela tolerância.